Quando chegaram? Quem? Os móveis, as fábricas de móveis. Lá na José Zap, naquela região do Zap, não chegaram os moveleiros também, não? Não, lá não. Como você falou no começo, teve muito português, não é? Muito espanhol também, mas a massa maior foi italiana. Me conta uma coisa, e a Igreja Católica, né, na parte assistencial e na parte educacional, também veio com os italianos, as congregações, esses padres, Bom, o orfanato? a nossa região lá, Vila Prudente, deve, em grande parte, ao trabalho pioneiro do padre José Marchetti, que hoje é um referencial também em São Paulo, morreu com 27 anos, dos Scalabrinianos. Era uma congregação, era e é ainda, uma congregação que veio ao Brasil só para cuidar dos órfãos italianos, do pessoal que ia para a lavoura, tinha muito que morria, uma época que morreu muita gente de tifo em São Paulo, e essas crianças iam ser recolhidas no orfanato. Então foi fundado o Orfanato Cristóvão Colombo. A seção feminina ficou em Vila Prudente e a seção masculina no Ipiranga. O padre José Marchetti foi o que iniciou essa obra. E ele, atrás de pregar no interior e buscar recursos, porque ele é um homem que ia atrás de recursos, acabou sendo tomado pela doença, pelo tifo, e morreu com 27 anos. Mas a irmã dele, a madre Assunta Marchetti, que ficou no orfanato, e foi ela está sendo hoje em vias de beatificação, ela está sendo propugnada que ela seja santificada, né? Ela deu continuidade à obra. Então, depois do padre Marchetti, veio outra figura lendária no bairro, que foi o padre Faustino Consone. Por que ele foi lendário? Porque quando houve a febre, depois eu conto isso daí no livro, a gripe espanhola, em 1918, a Igreja Católica se mobilizou, porque... Não é? E o arcebispo mobilizou a igreja toda de São Paulo. E lá no bairro, o padre Faustino Consone assumiu esse trabalho, e na capela de Santo Emídio, ele desenvolveu um trabalho assistencial muito grande. Agora, por que Santo Emídio, também hoje que é o padroeiro do bairro, tem essa conotação? Porque um dos irmãos Falck chamava Emídio Falck. A família já tinha botado o nome dele de Emídio em louvor a um santo que na Itália ele é protetor de terremotos, coisa assim. Bom, quando a família Falck doou uma área para fazer uma igreja, se exigiu que fosse feito Santo Emídio. E mandaram vir da Itália uma imagem que ainda hoje está lá na matriz, e passou a ser chamado Santo Emídio. Santo Emídio é o padroeiro de Vila Prudente. Mas os padres da Capela de Santo Emídio e a atual Igreja de Santo Emídio não são italianos, são de origem holandesa, não é? Não, a função deles nunca se preocuparam muito com a parte religiosa. A parte mais deles era social. Eles tinham faz parte da missão deles, eu descrevo no livro, a missão deles era a missão de atendimento ao órfão, né? Eles não se preocupavam muito em celebrar atos religiosos. Tanto que em 1935, a Capela de Santo Emídio passou para os Barnabitas, da Igreja São Rafael, recém-fundada, instalada como paróquia. Aí um padre chamado Alberto Ronco, saía da Moca, em lombo de cavalo, ia celebrar lá em Vila Prudente. A primeira paróquia de Vila Prudente só foi fundada dia 13 de dezembro de 1939. E é um fato também outro fato marcante, porque no dia 4 de dezembro de 1939, chegava em Vila Prudente outra figura lendária, o padre Damião Clevercamp, holandês da Congregação dos Sagrados Corações.
eles tinham sido convidados por Dom José Gaspar. Dom José Gaspar ficou como bispo só 4 anos, ele morreu naquele desastre que faleceu também o Casper Líbero, né? Ele instalou quase 50 paróquias, acho que 50 paróquias. Uma delas foi a paróquia Santo Emídio, né? O padre Damião foi uma locomotiva, ele chegou lá, implantou, começou a construir a matriz, fundou o Círculo Operário, fundou uma escola, e da mesma forma que tinha acontecido com o padre José Marchetti, ele morreu com 47 anos, desprezando todas as recomendações médicas, indo atrás desesperadamente do serviço social, educacional. Foi um pioneiro, um homem que deixou um trabalho plantado, não só a obra física, mas uma filosofia de vida que hoje ainda está lá no bairro, através do Círculo Operário, do Colégio João 23, que foram obras do padre Damião. E por que a igreja foi construída na parte baixa do bairro e não no alto do... Eu tive a oportunidade de escrever uma pequena biografia do padre Damião. Até hoje, há uma briga lá no bairro dos antigos, que eles acham que a igreja deveria ser construída na Praça do Centenário, que chamava Praça Irmãos Falck, e onde foi a capela, né? Mas o padre Damião, ele levantou 13 ou 14 razões para construir no Largo. Eu acho o seguinte, a dedução. Em 1939, quando ele chegou, em setembro de 1939, a Alemanha invadiu a Holanda. A Itália era aliada da Alemanha. Ele não quis fazer uma igreja em cima de um terreno de uma congregação italiana. Eu li todo o livro de Tombo. Eles têm um livro de crônica escrito em holandês, muito detalhado. Eu tive a oportunidade de pedir para um padre atual da congregação traduzi-lo. Não fica claro isso, mas dá para se entender que havia essa rivalidade. Imagina que a Alemanha havia invadido a Holanda. A Itália era aliada. Não sei, eu deduzo isso, mas também não tenho certeza. Muito interessante. E o bonde? Quando os ingleses chegaram com a eletrificação, com o sistema elétrico... A eletricidade chegou no bairro, evidentemente, um pouco antes do bonde. O bonde chegou em 1912. Eu relendo todos os documentos, houve uma troca de correspondência muito importante entre a família Falck e a Light, né? O povo canadense. Eles arcaram com uma parte dessa despesa para chegar a eletricidade lá. Então, a eletricidade chegou em 1910, um pouco antes de chegar ao bonde, evidente, né? Mas, nessa ocasião, os Falck já tinham mudado de Vila Prudente. Por quê? A eletricidade chegou em São Paulo em 1900. Para eles tocarem a fábrica deles, eles precisavam usar um locomóvel com madeira, tudo aquilo lá, né? Fazer vapor. Eles mudaram no Bom Retiro e para aproveitar a eletricidade. E realmente eles só chegou no bairro 10 anos depois, quando aí estava a fábrica de chapéu, que usou o mesmo espaço que estava a fábrica de chocolate. Era evidente que aumentou um pouco o espaço, mas foi nesse lugar aí. A eletricidade chegou em 1910. O bonde chegou em 1912. O bonde foi até 1961, até novembro de 1961. Um fato muito importante, porque a Vila Prudente era ilhada do conjunto urbano, não é? Era completamente ilhada do conjunto urbano. Ela chegava até a estação do Ipiranga através da Pacheco Chaves, que naquela época não tinha esse nome, e o bonde, sim, aí integrou o bairro ao conjunto urbano. E aí começou, a partir de 1912, a especulação imobiliária. Então, daí saiu a Quinta da Paineira, saiu a Vila Zelina, saiu a Vila Alpina depois. Então, o bonde que
que valorizou esses espaços urbanos. Quer dizer que o Círculo Operário... Quantos anos faz o Círculo Operário de Vila Prudente? O Círculo Operário foi fundado por duas figuras históricas, o padre Damião Clevercante e o padre Pedro Balim, que padre Pedro Balim foi o que fez o Círculo Operário do Ipiranga, o Hospital Leão XIII, não é? Fez todo o Colégio Cardeal Mota. E ele que deu força para o padre Damião fundar o Círculo, em junho de 1940. E o Círculo estourou, porque foi a primeira entidade social do bairro com essa finalidade de atendimento operário. Naquela época era muito abandonado, não havia aposentadoria, não havia pouco benefício. Não? E o Círculo acabou se tornando o centro do bairro, através de serviço de atendimento médico, ambulatorial, dentista. Deu um estouro em termos de atendimento. Aí ele fundou a escola, que eu chamava Escola Paroquial, depois passou a ser Escola do Círculo e, a partir de 1965, o Colégio João 23. Também tudo obra do padre Damião. Entendi. E a Segunda Guerra Mundial, como é que chegou lá, na Vila Prudente? Bateu forte lá? A Segunda Guerra Mundial é um capítulo que honra o bairro. Por quê? Porque o bairro tinha uma população... Em 1940, o bairro tinha uma população de 20 e poucos mil habitantes. Ela chegou nessa década a ampliar 4 vezes. Chegou a 40 e poucos mil. Teve um crescimento assim muito grande. Enquanto São Paulo crescia 3 vezes. Mas nessa época, em 1940, a guerra era uma coisa, eu me recordo quando eu era criança, era uma coisa que a gente via no cinema, não é? Via com uma defasagem, às vezes de um mês, havia uma guerra. Era uma coisa meio romântica. Só quando começou a afundar navio brasileiro na costa aqui, é que começou o negócio a ficar sério, teve o blackout, escurecia. Bom, nessa ocasião, mais de 40 moços, jovens lá do bairro se alistaram na Força Expedicionária Brasileira. Desses 40, 22 incorporaram. 22. E foram para a Itália? Foram para a Itália e alguns voltaram como herói. Não herói que receberam comenda, esteira, tudo do exército americano, porque eles tinham um comando americano, né? Eu tive um amigo meu que faleceu, o Valdomiro, esteve na guerra, e eu conto esse caso. Eles receberam um dia um comando americano para verificar uma guarnição. Os brasileiros tinham um desempenho melhor do que o americano, sempre essa criatividade brasileira, não é? E eles voltaram como herói, quase todos eles, depois continuaram no bairro. Nós tivemos oportunidade... Vamos fazer um intervalinho? Pois não.